Diferente de Sócrates e Platão, o filósofo Aristóteles não nasceu em Atenas, mas em Estagira, na Macedônia, e morreu aos 62 anos. Conhecido como Estagirita, era filho de Nicômaco, médico e amigo do rei Amintas II da Macedônia. E beneficiou-se dessa amizade paterna, escolhido mais tarde tutor do neto de Amintas, filho de Felipe, Alexandre Magno. Aos 18 anos, Aristóteles mudou-se para Atenas, atraído pela Academia de Platão, onde foi brilhante aluno e professor de retórica por 2 décadas até a morte de seu mestre. Em 335 a.C., seu discípulo Alexandre subiu ao trono e Aristóteles voltou a Atenas para fundar a sua própria escola, o Liceu, também chamado de Escola Peripatética, ou Peripatos. Peripatos designava os jardins do Liceu, onde Aristóteles ministrava suas aulas enquanto caminhava com seus alunos denominados peripatéticos, isto é, os que passeiam. A Academia de Platão estimulava o ensino da matemática. O Liceu de Aristóteles focava as ciências naturais, oferecendo aos alunos, inclusive, um museu com acervo de fauna e flora das longínquas regiões conquistadas por Alexandre. O Liceu contava ainda com uma das maiores bibliotecas do seu tempo, paradigma da célebre Biblioteca da Alexandria. Criador de uma linguagem técnica ainda contemporânea, Aristóteles foi o grande sistematizador, categorizando, classificando, ordenando os conhecimentos de biologia, zoologia, física, história natural, poética, psicologia, a ética, teoria política, estética e metafísica. Aristóteles escreveu 120 obras, das quais sobreviveram 40, com destaque para 7. A metafísica, princípios básicos de sua doutrina filosófica; a ética, Nicômaco, sua concepção de moralidade e da virtude da moderação; o órganon, do grego instrumento, sobre lógica, 6 volumes, entre outras coisas, abordando as categorias e os silogismos com suas duplas premissas; a física, sua concepção de mundo e de como é possível conhecê-lo através das causas dos fenômenos; a poética, fundamentos da estética e o conceito de catarse, purificação via descarga emocional provocada pela tragédia dramatúrgica; a retórica, segundo ele, a outra face da dialética; e, finalmente, a política, organização social para a felicidade, uma vida de prazeres, mais uma vida de honra, mais uma vida de filosofia. Aristóteles foi um crítico da teoria das ideias. Ele não acreditava no mundo de ideias à parte, com as formas ideais das coisas, nem que o que se via no mundo real fosse cópia imperfeita ou simulacro de um mundo das ideias. Para ele, as ideias das coisas estavam justamente dentro das coisas, nas suas próprias características. Ao contrário de Platão, ele entendia que a ideia cavalo, por exemplo, era um conceito criado pelos homens. Criado, aliás, depois da experiência de observar um bom número de cavalos, e não antes. Diferente de seu mestre, Aristóteles considerava os 5 sentidos preciosas fontes de informação, para os homens e animais. A diferença é que os humanos raciocinam, isto é, usam as informações captadas pelos sentidos para inferir, generalizar e, principalmente, para comunicar suas descobertas aos outros. Graças à linguagem, muito importante para Aristóteles, pois permite transmitir o conhecimento de geração a geração. Quando alguém diz, por exemplo, a parede da sala de aula é branca, só essa descrição da característica do objeto já revela 2 habilidades. Uma, da percepção visual, outra, da percepção mental. Revela, na mesma parede, o igual e o diferente. Parede indica que eu conheço outras paredes, por isso sei que esta é uma delas. Branca indica que existem outras cores de parede. Por isso digo, esta parede, a da sala de aula, é branca e não azul. Com seu espírito de bibliotecário da natureza, Aristóteles constatou que todos os seres do mundo têm semelhanças entre si, que a natureza apresenta padrões, e que dentro desses padrões há uma hierarquia dos seres.
Ele descobriu que tudo que existe se classifica em vivo, animado, e em não vivo, inanimado. Os vivos se dividem em animais e vegetais, e os animais, por sua vez, em racionais e irracionais, etc, etc. Graças à determinação das propriedades em comum a grupos de seres, pode-se conhecer, segundo Aristóteles, a essência dos seres, e distinguir o que é essencial, isto é, o que não muda nunca, como racionalidade, por exemplo, do que é acidental, isto é, pode mudar, que não afeta a essência. Cabelo cacheado, por exemplo, acidental. Esta metodologia aristotélica de agrupar por semelhanças e diferenças serve até hoje de base para a produção do conhecimento, especialmente nas ciências naturais. Aristóteles entendia que todas as coisas da natureza têm a possibilidade de concretizar determinada forma, que a substância das coisas se esforça por concretizar uma possibilidade, o potencial que lhe é inerente. Assim, para o filósofo, toda mudança na natureza é uma transformação da matéria de potencial para real. Por exemplo, o ovo e a galinha. Um ovo de galinha tem o potencial de virar uma galinha e jamais será um ganso. Não é inerente ao ovo de galinha vir a ser um ganso. Dessa forma, na metafísica de Aristóteles, tudo é movido por uma força que efetiva a potencialidade dos seres. Tudo é movido pelo motor primeiro, que é imóvel.